Olá, você está no Pod Pati. Aqui você vai encontrar um papo onde a carreira e a vida como um todo e os perrengues dela são levados a sério, sem deixar de lado aquela dose de humor e provocação. Muito prazer, meu nome é Patrícia, sou psicanalista e mentora de carreira. Eu me dedico a conduzir profissionais a alcançarem o seu verdadeiro potencial para que obtenham seus resultados desejados. Siga-me nas redes sociais no Instagram, @a.patriciacsilva e no LinkedIn, Patrícia Silva. Esse é o episódio número 1 do Pod Pati. Eu tô muito empolgada. Esse é um projeto que eu queria dar início já tem um tempo, mas como a gente aqui vai falar de perrengue, a vida foi acontecendo e esse projeto não foi priorizado, mas antes tarde do que mais tarde, né? E hoje a gente vai começar a falar sobre um assunto que surge muito nos meus atendimentos. A grande maioria das clientes que eu conduzo por aqui tem a faixa etária aí de 28 a 35 anos e vem com aquela famosa crise dos 30. Será que existe mesmo a crise dos 30? O que faz? O que come? Do que vive? Sabe aquele episódio de Friends? Até lembrei aqui agora que a Rachel faz 30 anos e ela fica, nossa, cabisbaixa. Ao chegar nessa idade, ela esperava estar vivendo uma outra vida. Nesse episódio tem até algumas cenas onde o Joey lamenta quando os outros amigos fazem 30 anos. Quem lembra aí? Why, God, why? Mas trazendo para nossa realidade. O fato é que parece que os 30 anos é um marco na vida de muitas pessoas. Eu não sei se na sua foi. Por aqui foi, viu? Questionamentos como: o que eu fiz até aqui? O que eu quero daqui pra frente? Como pode uma menina, um cara de 30 anos ser bilionário? Eu aqui com minha conta de centavos? Eu achei que nesse momento eu estaria vivendo uma outra vida. Eu deveria ter feito isso, ter feito aquilo outro. E por aí vai. É natural que não só aos 30, mas que ao longo da nossa jornada, principalmente a nossa jornada profissional, a gente se questione em relação às nossas escolhas, nosso momento de vida e o que a gente deseja para o futuro. Parece que tudo que antes era uma verdade absoluta já não é mais, né? O que a gente acreditava fielmente parece que não faz mais sentido. E a disposição, que antes era de milhões, se tornou a disposição de centavos. Quem nunca quis ir em algum lugar, num bar, numa balada, e foi perguntar se tem lugar para sentar? um lugar com muito barulho? Não. Talvez a gente até prefira fazer alguma coisa em casa, não é mesmo? Eu não sei você, mas eu tô nessa fase de nem querer sair, querer fazer as coisas em casa. Chama os amigos para casa. É muito mais confortável. Tem aonde sentar, a cerveja tá gelada, o vinho fica na temperatura que a gente gosta, pode pedir uma pizza, né? Maravilhoso. E ouvir a música que a gente gosta, né, gente? Ai, que delícia. Bom, mas eu quero te tranquilizar. What? Não é só você que passa por esse momento de indecisão, de tantos questionamentos. Eu te garanto que eu e mais uma galera aí passou ou está passando por esse momento. Aquele momento em que parece que tudo que eu carreguei até aqui na minha bagagem se tornou um peso e ao mesmo tempo olhar para essa bagagem e abrir mão de algo é assustador. Existe uma linha de pensamento criada por um filósofo, o Rudolf Steiner. Essa teoria ele denominou de teoria dos setênios. Essa teoria explica muito bem a sensação desses questionamentos que a gente faz e da busca por mudanças. Resumidamente, essa teoria explica que a cada 7 anos passamos para uma nova fase da vida. É como se fosse um videogame. Lembra o Mario Bros? Putz, estou entregando minha idade. É como se fosse um videogame. Você vai superando obstáculos, adquirindo novas habilidades e vai passando de fase. Um dos principais objetivos da teoria é nos alertar
de que modo que a gente tenha conhecimento das mudanças da vida e que a gente possa desfrutar da maneira mais saudável possível. E aí, nessa teoria é dividida em alguns ciclos, né? Tem os setênios que é marcado a cada 7 anos, e aí a cada 3 setênios de 7 anos forma-se um ciclo. São 3 ciclos: o ciclo da maturação física, o ciclo da maturação psicológica e o terceiro ciclo da maturação espiritual. Cada um desses ciclos, a gente tem aí um combinado, a gente pode dizer um combo de 21 anos. Então a gente passa 21 anos para desenvolver a nossa forma física, a gente vai aprendendo a lidar com o mundo, como interagir com o mundo, com as outras pessoas. Então, dos 0 anos, né, do primeiro dia que a gente nasce até os 21 anos, é o ciclo da maturação física. O segundo, os 21 anos de maturação psicológica. É nesse exatamente que eu quero focar. É o segundo ciclo, o ciclo da maturação psicológica, que vai dos 21 aos 41 anos e 11 meses. Esses 3 ciclos são conhecidos como os setênios da alma. É a fase em que, superadas as experiências básicas da vida, a gente se insere na sociedade, fazendo as escolhas como casar ou não, trabalhar em uma área específica, conviver mais ou menos com a família. Mas vamos focar aqui no setênio 5, que é o segundo setênio do ciclo 2, que vai dos 28 aos 35 anos. Aqui a gente pode chamar que é o setênio da racionalização. A famosa crise dos 30 acontece aqui. Oh my God. A gente passa por uma fase organizacional e algumas crises existenciais. Esse setênio começa com essas crises na vida. O abalo da nossa identidade, a cobrança do sucesso que talvez ainda não tenha atingido, segundo o que a gente idealizou lá atrás, a certeza de que não podemos ter tudo e que não podemos tudo. De onde vem a frustração e a tristeza? A pessoa vai buscar informações, dados, estatísticas, referências e, claro, respostas. Se não fizer sentido para essa pessoa do porquê ela deve realizar alguma tarefa, ela não o fará com total entrega. É importante que haja a integração do sentimento e do afeto, a sua racionalidade. Nesse momento, unir a razão e a emoção. Nessa fase, nós já possuímos uma certa clareza dos nossos valores e um pouquinho de certeza do que a gente quer para a vida ou não. Não raro, muitas pessoas nessa fase se casam ou decidem ter filhos. Também é nessa fase, galera, que acontece a busca pela realização profissional e que muitos decidem abrir o seu próprio negócio, fazer uma transição de carreira, trocar de emprego. Começa essa busca por algo com mais significado. Lembra que essa pessoa dos 28 aos 35 anos, mais ou menos, não é uma regra, tá, gente? É conforme a vida vai acontecendo, a gente percebe que nessa fase, nesse intervalo aí, essas coisas vão ocorrendo. Inclusive, é um padrão de muitos profissionais que eu recebo aqui nos processos de mentoria de carreira. Então, as sensações de angústia e vazio nessa fase são muito comuns. As pessoas passam a não se conhecerem, porque seus gostos mudaram, até os valores muitas vezes. Ou isso vai mudando ou por si mesmo ou pela pressão do próprio ambiente. A gente se sente impotente nessa passagem da juventude para a maturidade, de um viver mais impulsivo para um viver mais sério, responsável e voltados para a família e para o trabalho. Nessa fase, a gente está realmente em organização. É nesse ciclo que a gente passa a pesar uma série de coisas, avaliar a trajetória da nossa vida. Esse lugar nos força a nos perguntar: quem sou eu? Você já se perguntou isso? Eu me recordo que
Nessa fase desse setênio, eu me questionei muito, inclusive foi o período em que eu fiz a minha transição de carreira. Nesse ciclo, há uma renovação. Estamos tendo crises, mas é por meio delas que construímos novos pensamentos, novos valores, terminamos relacionamentos, começamos outros, mudamos de emprego, mudamos de carreira, como foi o meu caso, mudamos de ideologias, enfim, crises, desorganizações e, no final, organização. É nessa fase em que a maioria das pessoas, depois de ter experimentado um pouco do que o mundo oferece, começa a pensar em se estabilizar na vida. É também nesse período que se decide, por exemplo, como eu falei antes, abrir um negócio próprio. A busca pela espiritualidade costuma se tornar uma necessidade nessa fase, inclusive. Eu não sei como é por aí, mas eu vivo nessa busca constantemente, não só pela espiritualidade, mas por me reconectar com algo que eu acredito. Me recordo que foi bem nos meus 28 anos mesmo, foi quando eu comecei a me questionar muito, me vi distante da minha crença espiritual, e foi o momento em que eu comecei a buscar. Lá, nessa época, comecei a fazer terapia, comecei a me desenvolver, a me capacitar e, por fim, fiz a minha transição de carreira, como eu falei antes, né? Mas como foi essa crise para mim? O que fez sentido para mim por 28 anos deixou de fazer. Eu trabalhei, atuei na área financeira por 15 anos e foi ali aonde eu amadureci, aonde eu comecei a construir a minha carreira, comecei a garantir a minha estabilidade financeira e fui criando uma certa autoridade na área. Mas, dado momento, aquilo deixou de fazer sentido. Me questionei em relação à minha vida pessoal e profissional. Queria fazer algo com que eu trabalhasse com, não mais com sangue nos olhos, sabe? Mas com brilho nos olhos. As maiores dificuldades que eu tive nessa jornada da crise dos 30, eu não sabia no que mais eu era boa. Eu não me conhecia. Eu tinha trabalhado a vida toda numa área específica. Como eu ia fazer algo diferente se eu só sabia fazer aquilo? A busca até ali pela estabilidade, pela segurança, era um obstáculo quando eu pensava em, de repente, empreender. Porque isso já havia me despertado esse interesse por trabalhar na área de desenvolvimento pessoal. É um assunto que eu sempre gostei de ler, estudar, e eu lembro que na minha adolescência eu pensava em trabalhar como terapeuta, com algo relacionado à saúde mental. Aquela insegurança, aquele medo de Será que eu devo trocar o certo pelo duvidoso? bom, mas os maiores ganhos nessa crise, né, nessa crise existencial, nessas dificuldades todas, foi comecei a fazer terapia, passei a me reconhecer humana, imperfeita, estudei muito, 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 venho estudando até hoje, é um processo sem fim, eu falo. Depois que a gente começa a se estudar, a se reconhecer, a gente não para mais, até porque já diz o setênio, né? As mudanças estão sempre acontecendo. A gente está mudando de opinião, de valores, de ideais o tempo todo. Então a gente está sempre se reconhecendo. Então eu estudei muito e meu interesse por trabalhar ajudando pessoas se potencializou. O que eu mais aprendi foi, eu aprendi o valor da humildade. Quando a gente está no orgulho, a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, como a gente definiu, como a gente idealizou e planejou, não é mesmo? Então, quando a gente passa por um processo de transição, a gente precisa entender que nem tudo vai acontecer conforme a gente planejou. A gente precisa se preparar para os obstáculos, para as ameaças, para as dificuldades, para que elas sejam reduzidas ou até eliminadas, mas como a gente vê obras, né, acontecendo, prédios, casas, existe um planejamento, existe uma planta ali, um ideal, um projeto para ser executado, mas nem sempre aquilo vai acontecer. Às vezes aquela base que parecia ser sólida já não é mais, então precisa de um fundamento,
né? Precisa de um outro material, a gente muda de ideia, a gente muda de projeto e tá tudo certo. Então eu aprendi o valor da humildade, eu aprendi a confiar no processo, aprendi que mudar é muito bom. Para mim, que tem um perfil analista, resistente a mudanças, dizer isso, que aprendi que mudar é bom, isso é uma vitória, é um baita aprendizado. Eu aprendi que eu deveria ter feito uma reserva financeira desde a barriga da minha mãe. Será que você também já teve esse insight? Eu venho desenvolvendo até hoje, né? É um processo, venho desenvolvendo a minha comunicação, venho desenvolvendo o meu posicionamento, tanto com o meu trabalho, quanto com a vida como um todo, com as outras pessoas. E aprendi que tá tudo bem eu querer mudar, afinal, é a vida acontecendo. E o resultado da minha crise dos 30 foi a minha transição de carreira. Foi porque eu passei por essa crise existencial que eu tô aqui hoje. Não foi fácil, nunca é fácil, uma mudança nunca é gostosinha de ser executada, mas ela é necessária. E quanto mais a gente foge, mais ela vem para nos provar que a gente precisa passar por ela, não é mesmo? Bom, eu espero que esse episódio tenha feito sentido. Como eu falei, é o episódio número 1. Eu tô muito feliz com esse projeto e empolgadíssima pro próximo, que vai ser na semana que vem. Eu te espero e um beijo!